Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast do Transfetur. Eu sou Jorge Miguel, sou presidente executivo do Transfetur. Estamos aqui por mais um assunto interessante, sempre bom a gente falar das empresas do segmento. E hoje nós estamos aqui com Ari Paiva Bastos, presidente da Baruel, uma das empresas dinâmicas do nosso setor. E eu fico bastante contente de estar aqui com um empresário que a gente conhecia pouco, mas hoje nós estamos a cada dia mais trabalhando junto, envolvido. Ari Bastos também é diretor do Transfetur, é a primeira gestão que ele participa do Transfetur, mas sempre foi parceiro da nossa entidade, sempre foi empresário colaborativo. E Ari, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Ari já participou de outros podcasts aqui, mas esse é exclusivo da Baruel e a história do Ari. Ari, seja bem-vindo. Obrigado. Eu sou o Ari, fundador da Baruel. É uma empresa voltada no transporte de pessoas, que é o bem maior de todo mundo. Eu vou falar um pouquinho de mim. Hoje eu tenho todo o espaço, praticamente só meu, isso é muito bom. E levar para todo mundo uma lição de vida que a gente veio construindo aí, diretamente 25, indiretamente 30 anos que a gente tem no mercado. Eu venho de família nordestina. Chegamos em São Paulo, eu tinha exatamente 5 anos. Comecei a minha atividade muito novo, já nos seus períodos dos seus 10 anos de idade, já ia para feira, junto com meus familiares. É uma família muito grande, nordestina é uma calorosa. E vindo, os tios foram para as áreas industriais, feirantes, e eu seguia o caminho de ajudar. Então, aos 10 anos, já ia para a feira, chegava da feira, ia estudar. E nas horas vagas que eu tinha, ia pegar papelão, ferro velho. É mesmo. Era a lei da sobrevivência. Aquelas carrocinhas que você reclama hoje, você fazia também? Fazia. Que atrapalha o trânsito. Nossa, era o que mais eu fazia, porque eu queria a minha independência financeira que nós não tínhamos quando nós viemos para São Paulo, que é a oportunidade que todo mundo vem do Nordeste, vem de outros lugares, porque nós estamos no foco de todo o trabalho. E ainda sobrava tempo, voltando da escola, corria nas empresas para vender laranja. Não foi fácil, né? Nunca foi fácil, né? A gente sempre fala que as coisas fáceis quando já vêm prontas. Então eu fui começando a lapidar cada momento e incentivo. Nos meus 14 anos, fui trabalhar numa empresa, né, bem distante. Eu tinha que pegar 3 ônibus, né, no Taboão da Serra, uma empresa de componentes eletrônicos, e já entrei na vaga melhor que todo mundo procurava quando era jovem, office boy. Então, conhecia São Paulo na palma da mão e fui fazendo essa trajetória, mas nunca parando. Então, eu trabalhava de office boy, ia para o centro de São Paulo, comprava suas coisinhas lá e somar e guardar, mas sempre tendo um aprendizado de si próprio. Eu sempre fui desse jeito, Jorge. Eu sempre gastava meus 70% e 30% eu sempre guardava. E assim foi uma trajetória. Tive sorte, fiquei nessa empresa muitos anos. Por lá eu passei na área administrativa, RH, manutenção, produção, até chegar um momento que não tinha mais espaço. E foi na hora que eu falei, olha, preciso construir alguma coisa para mim. Saí dessa empresa, né? Pedi para eles me mandarem embora. Agradeço essa empresa. Eu aprendi muita coisa, construí muita coisa na minha vida. E fui para a área de informática. Também me dei bem. Junto com meus irmãos, nós montamos uma rede de empresas de informáticas. E cada irmão assumia um lado. Muito bom, se demos muito bem, mas eu queria mais. Aí resolvi, junto com meu irmão, nós montarmos uma empresa de construção de mesas para computador. Jorge, aí me fala então, mas você já era empreendedor desde... Isso é uma visão de empreendedor, né? Sempre buscando alguma coisa nova, né? Quer dizer, e aí você já passou, mesmo vendendo laranja, né?
Vendendo laranja, É uma questão, pegando é o ferro velho. comércio natural, tal, né? E isso vai formando o empreendedor, né? Vai formando o Perfeito. empresário. E aí você chega numa situação que vai montar o quê? Além de informar, estava montando mesa. E resolvemos montar uma estrutura de mesa para computador. Interessante. Mas um item importante que você falou, Jorge, né? Eu comecei desde novo mais uma ideologia de crescer e de fazer o caminho certo, né? Porque tive várias oportunidades na vida de ser desviado, Imagino. mas nunca precisei. Quando eu fui aos 14 anos trabalhar nessa empresa, eu já fui morar sozinho. Eu já não morava mais com meus tios. Então eu parti, né? Na verdade, a gente tem uma fuga, um refúgio. Então eu fui dos 14 anos até eu me casar, eu morei sozinho com amigos, com pessoas, mas não diretamente da minha... Com a família. Com a família. Uhum. Então, realmente, se a gente for denominar isso daí como empreendedor, eu sempre fui empreendedor, porque a minha ideia foi nunca parar. Mas aí a gente quer, além do que a gente, eu acho que alcança, aí eu, nessa virada de tempo aí, fui ter um sócio, né, em mesa e cadeira, tomei-lhe um chapéu. É mesmo. Jorge, Isso é natural. tudo que eu tinha... É do negócio, É né? do negócio, mas é impressionante porque eu acordei numa sexta-feira, acordei e fui trabalhar numa sexta, um galpão cheio de mesa, no sábado não tinha nada. Nossa Senhora. Esse sócio, ele acabou levando tudo e vai o Ari para honrar o quê? Quero de melhor, o nome. Então o que eu fiz? Não tinha mais nada, fui vendendo o que eu tinha. Vendi loja de informática, vendi carro, porque o rombo foi muito grande. Uhum. Mas junto com os gerentes que eu devia, eu falava, se você sujar o meu nome, eu não consigo trabalhar. Ou seja, voltei do zero em uma garagem da minha residência e aonde estava iniciando a lotação. Em São Paulo, tudo, e tinha um monte de gente. Quando que foi? Jorge, isso foi em 97. Mais ou menos em 97, quando eu saí da empresa em 96, aí fiquei mais esse período, mas foi assim, de 1 ano para 2 anos eu quebrei, né? Não por eu ser incompetente, e sim porque fui enganado. Lógico. Mas esse é natural. Vendo essa oportunidade do pessoal lá fazendo lotação, tudo isso daí, me chamaram para me organizar. Eu falei, poxa, mas organizar em que área? Administrativa. E comecei a organizar, não para lotação, mas sim para vender serviços eventuais. Porque vendedor eu sou. De transporte passageiro. De transporte de passageiro. Tá. Não entendia nada, não tinha aquele conhecimento, mas já tinha uma base. Porque essa empresa onde eu trabalhei, ela me deu toda a base. Entendi. Uma base completa, como administrar, como seguir, como demitir. Demitir. Então foi esse ponto. Quando eu vi essa oportunidade, eu abracei. Então eu comecei a ganhar dinheiro no famoso Disque Van. Como era isso daí? Nós tínhamos página amarela, nós tínhamos tudo. Página amarela? Páginas amarelas. E hoje muita gente nem sabe o que é isso. Não né? sabe. Hoje está tudo mais fácil, né? Então, o que nós fizemos nesse período foi dividir os telefones, que o telefone já era difícil, celulares naquela época, então nós pegávamos um carro, eles pegavam e foi minha ideia. Então, vamos colocar Disque Van, coloca o seu, o meu e o outro número de telefone, nós temos temos mais pessoas para fazer trabalho e assim foi indo. Mas eu vi naquela oportunidade, em 96, Michael Jackson veio para o Brasil. 96. Aí quando teve aquela van que atropelou, acho que a segurança, alguma coisa assim. E eu ainda não estava querendo montar alguma coisa, mas achei aquele carro máximo, que era a Topic. Falei, nossa, Topic. Aí eu falei, já pensou eu com um carro desse, transportando minha família, último, todo mundo? E foi aonde surgiu a oportunidade de realizar esse sonho. Sem dinheiro, mas um bom administrador, fazendo isso daí, eu fui na captura de dinheiro.
Quem acreditou em mim me emprestou dinheiro, quem não acreditou também, a gente agradece. E eu comprei. Eu acho até engraçado que tem pessoas que passam na vida da gente que a gente não vai esquecer. E tem muitas pessoas que eu posso relacionar que foram muito importantes na minha vida. Então eu consegui comprar esse carro. Aí eu comecei a trabalhar de van. A primeira viagem que eu faço, Jorge, fui preso. Fui preso. Por quê? Eu sabia administrar, mas não sabia que precisava de uma categoria D. E não sabia que precisava você tinha habilitação, curso mas nunca... de condutor de passageiro. Ótimo. Um guarda me parou e acabou me atuando. Aí pediu para vir um outro motorista para me seguir a minha viagem. Ou seja, o que eu ganhei já era. Então a gente seguiu a viagem. Então só vamos esclarecer, não é que você foi preso. Não. Parou, viu que eu não tinha carteira de habilitação D, eu só tinha na época, acho que era C. E tudo bem, ele falou... Você foi autuado, tomou foi autuado, multa, vai ter que o transporte seguir, então tem que chamar alguém, chamamos alguém. Eu fui no primeiro momento do lado e seguimos. Um aprendizado, isso daí foi para mim. Aí eu comecei já a entender um pouco mais de transporte. E comecei a vender. Fazendo isso, segui todo o procedimento que era. Nós fomos fazer nossa terceira viagem, não foi nem a segunda. Terceira viagem para lá e para cá, numa rodovia que era a estadual, a federal e a municipal. Fui preso. Aí eu fui preso. Foi parar, mas preso... Puxou cana? O carro, não eu. Isso, o carro foi preso. Se você falar que foi preso, o pessoal vai chamar. Não. Vamos separar isso, né? Então, assim, na modalidade o transporte, o carro. Então, assim, eu não tinha conhecimento da carta, me regularizei, fui para o meio de transporte. Tô livre agora, vou tocar. Tô livre, vou lá. E tem uma fiscalização para fiscalizar se você tinha os registros. Naquela época, Jorge, não tinha registro para van. O registro de van, ela saiu em 2013. Isso. 2013, uma batalha grande para isso. Na verdade, os órgãos reguladores não reconheciam a van como veículo de transporte. Como veículo de transporte. E aí, então, era só para passeio, para carga, coisa parecida, né? E o transporte remunerado não era aceito. Não era aceito. Não tinha regra. Na verdade, que muita gente falava assim, bom, é proibido? Tem alguma coisa que proíbe? Não. Tem alguma coisa que autorize? Não. Então eu posso fazer. Posso fazer, né? Exatamente. Então, aí que surgiu... eu lembro dessa época, foi um embate bastante grande. Os empresários de ônibus não queriam aceitar, tanto rodoviário quanto fretamento, mas foi exatamente interessante. Mas o jeitinho do brasileiro, você vai trabalhando, você corre para cá. E eu fui um dos defensores para regularizar essa parte de van. Então entraram as empresas de locadoras, nós tivemos algumas participações com pessoas importantes, acreditaram no potencial que realmente os empresários de ônibus, quando você via no documento, eram micro. Então, se é micro, precisa ser regulamentado. E, na verdade, a van não era um micro. Então, nessa trajetória, nós apresentamos juntos com outras pessoas alguns projetos, algumas ajustes de adaptações para o mercado. E, na felicidade, 2013, se não me falha a memória, foi homologado a van para pegar o registro. Deixa eu só te colocar... Nesse período de transição entre a operação dita clandestina até a regularização em 2013, surgiu o que é natural do empreendedor, da população. Como é que eu vou fazer isso? Aí surgiu a história da van como locadora, né? Sim. Então a locadora não faz transporte, só empresta o carro, né? Aluga o carro. Correto. E aí o motorista ainda fazia um contrato de prestação de serviço e tal. Então esse foi o jeitinho que as empresas fizeram, né, para poder operar. E foi, na verdade, o que acelerou o processo, né? Eram as locadoras, então elas já estão trabalhando, por que não regularizar? Então aí, a partir de 2013, veio a regularização, né? Aí veio esse período. Então nós continuamos trabalhando, a gente veio várias locadoras, várias entidades. Que existe até hoje, né? Existe. Várias entidades para homologar, para esse jeitinho que foi para realmente o mercado alavancar. E foi o que aconteceu.
Aí tinha muitas das empresas locadoras, achava se tivesse o registro, iria parar as empresas locadoras. Ao contrário, Jorge, tem mercado para todo mundo. Sim. O mercado ele é amplo, ele é grande. Dinâmico. Ele atualiza muito rápido. Então, nesse período, 2013, nós acabamos homologando. Mas eu vou falar um pouquinho. Então, nesse de início, eu comprei a minha van, arrumei um parceiro, mas não como sócio direto, mas sócio, cada um com seu carro, e nós fundimos a Baruel. Então, a Baruel, ela veio de início e nós montamos. Foi como eu sei empreender legal, em 2 anos, a Baruel, ela cresceu assim de um jeito assim fora do normal. Então eu fiquei com esse sócio 5 anos, achei no melhor momento, que nós estávamos num auge muito bom, acabar a sociedade. Então este foi, porque acabar a sociedade num momento forte, fica tudo bem para todo mundo. Fica mais fácil. Então, dividimos essa operação, aí sozinho, junto com a família, que foi muito presente com isso. A Baruel, ela veio alavancar de um jeito assim, fora do normal. Quer dizer, na verdade, vocês criaram 2 empresas, a Baruel e a do seu sócio. A Baruel, outra empresa. Eu criei a Baruel, eu fiz da minha vida a Baruel, né? Eu respirava Baruel. Então, quando nós separamos, eu montei uma outra empresa e nós fizemos de um bom acordo a parte dele com essa outra empresa. E eu permaneci com a marca. Aí a Baruel, ela saiu dos seus 10 carros, né, para quase 200 carros, e não só nessa modalidade, a gente tem outros empreendimentos junto com a Baruel, mas assim, a dificuldade, quando o pessoal põe dificuldade, eles não veem por que dificultar, sendo que ela pode ser fácil resolver os problemas e não colocar uma chama em cima dos problemas. Na verdade, Ari, eu acho que bem... quem está do outro lado está operando, né? Quer criar dificuldade para os outros não entrarem, né? Mas na verdade... E isso acontece naturalmente com todo mundo. Hoje a gente tem uma outra visão, né? Mas todo mundo tem que seguir as regras. Mas nessa época aí, antes de vocês montarem definitivamente a Baruel, e mostra que, apesar de uma atividade sem regulação, ela consegue prestar serviços bons para a população, porque se presta um bom serviço, a população continua comprando, né? Correto. Mas também é muito raro aqueles que começam numa atividade regular, né? Irregular, transformar isso numa atividade legítima, regulada, oficial, né? E você conseguiu isso, né? Eu imagino que aquele período ter sido um período muito conturbado, muita fiscalização, porque todo mundo, os grandes operadores estavam em cima, né? Principalmente quem estava na Castelo, nas rodovias. Então deve ter sido tumultuado, mas o que eu digo sempre é o seguinte, daquela turma toda sempre surgem oportunidades, e aqueles que aproveitam essa oportunidade vão criar empresa, como foi o seu caso, né? Foi, Jorge. E o meu não foi fácil, não. Eu acho que eu fui... O Ari foi o cara que foi mais parado o carro. E foi não para pegar passageiro. Não. Foi parado por fiscalização, nesse período que nós já falamos, né? De regulamentação, tudo. Mas eu tinha uma força de vontade que isso desse certo, que eu fui parar lá no órgão regulamentador. É mesmo? Foi que já era tanta parada e multado o meu carro, e eles falavam, você não vai seguir. Eu falava, eu vou seguir. A determinação. Até a última vez, que eu acho que deveria ser umas 15 vezes, que eu fui com uma placa dentro do órgão regulamentador, sentei no corredor e falei, só quero trabalhar. Estava escrito na placa? Na placa. Assim, sentado no corredor. Entendi. E uma pessoa, ela viu aquela situação e falou assim, o que você precisa? Eu falei, eu só quero trabalhar. Ele falou, então eu vou te ajudar a você trabalhar regular,
dentro da normalidade, e nós vamos fazer isso. Jorge, isso só foi algumas palavras faladas para a minha vida ela se transformar. Que legal. Porque cada vez que a gente precisava correr atrás, eu era o primeiro a correr e não tinha medo, mas eu tinha aquela consciência, eu não tenho que brigar com ninguém. Eu tenho que fazer tudo que tinha de abertura que era dado pelos órgãos, como a locadora, como tudo, eu fiz. Até chegar um momento que realmente chegar numa situação de ir lá, sentar, colocar uma placa e falar, vou brigar por aquilo que é meu. E briguei. E deu certo. E assim, eu tiro o chapéu para todos esses fiscais, porque assim, tem muitos fiscais bons que te orientam. O que acontece? Profissionais. Tem muitas pessoas que entram hoje no mercado, você só é penalizado. Você não tem uma orientação. Mas eu tive orientação. Que legal isso. Persistência. E a gente tem um reconhecimento também por todas essas pessoas que somaram. Né? Não é você trabalhar, infringir a lei. É você trabalhar correto, é você buscar o seu objetivo. E como eu falei, não é você só reclamar, só dar dificuldade. Tem muita facilidade para você tocar o mercado legal. E foi isso que eu fiz. Que bom. Conseguimos chegar onde estamos. E aí depois você montou a empresa, Baruel, estava tocando já com a família. Sim. Né? E aí quais foram os seus desafios? Porque agora mudou tudo, você já estava com a empresa aberta, CNPJ, com tudo. Eu comecei a abertura de mercado, eu consegui meu primeiro contrato. Aí já contrato de fretamento. Contrato de fretamento. É legal falar isso daí, né? Que quem vai estar me ouvindo vai lembrar dessa cena, que eu comecei a trabalhar nas empresas de pedágio. Né? Eles me contrataram e eu trabalhava para o Paulo Langang, um cara maravilhoso, um rapaz de locadora, ofereceu muito aí nessa área de transporte. E ele ofereceu esse contrato. Só que eu fiquei com o pior contrato. Eu fiquei com o contrato mais difícil. A pior parte do contrato. Tudo parecia que vinha para o meu lado, mas era para me desenrolar. E o contrato foram 2 linhas. Uma para o meu sócio e outra para mim. E eu fiquei acordando. Eu era o dono, eu era o motorista, eu era o mecânico, eu era o lavador. Então, eu era tudo naquele momento. E quando eu comecei, eu conheci o pessoal que eu transportava, eu fazia uma amizade muito fácil e eu consegui o contato da pessoa que contratava esse transporte. E esse contrato era do Paulo Langang e ele veio oferecer. E eu fui diretamente e falei por um dos passageiros, eu falei, quem me colocar em contato com essa pessoa responsável, eu dou uma caixa de cerveja. Ele me colocou na mão da pessoa certa. E eu falei que eu era prestador de serviço e a empresa ia parar e eu gostaria de trabalhar para eles. Aí ele falou, tudo bem. Eu ganhava 3. Né? Aí eu falei, eu faço por 5. Aí ele falou assim, eu tô pagando 5,5, então tá bom. Só que eu quero nota fiscal. Eu não tinha. Aí só fui começar a prestar serviço. Quer dizer, você trabalhava pro Paulo, ganhava 3, ele cobrava 5,5. 5,5, aí ele tinha nota, tinha tudo, eu não tinha nada disso. Então ele falou, tudo bem. Eu falei, só que eu não tenho empresa, não tenho nada. Então essa pessoa falou para mim, você vai trabalhar aqui e o tempo que você permanecer aqui, eu vou só te pagar quando você emitir essas notas fiscais. Pronto. Aí eu fui mudar, aí nós montamos uma garagem, montamos uma empresa. Mas, Jorge, eu sempre ganhei, eu falo para todo mundo, eu ganho pouco, mas meu pouco é muito, por trabalhar direito. E daí, nesse contrato surgiram muitos outros contratos, mas aí eu tive que profissionalizar, eu tive que montar uma infraestrutura. A parte de administração foi bem, as instituições me ajudaram bastante, sempre ajuda o parceiro, um ajudando o outro. E hoje o nosso legado é sempre aquele, né, que a gente diz, vamos trabalhar certo,
e correto para a gente não refazer e não ter que pagar 2 vezes, né? Mas essa infraestrutura tem um dedo muito grande da família, que foi uma base estrutural assim fora do normal. Sem eles, a gente não teria chegado onde eu cheguei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu costumo dizer que transportar passageiro parece muito simples. Na verdade é simples. Eu pego um passageiro aqui e deixo ali, né? A operação é simples. Mas a responsabilidade que está por trás disso, né? O fato de você fazer sempre do mesmo jeito, começar na mesma hora, terminar no horário certo, a responsabilidade, a segurança do passageiro, a segurança viária e toda a estrutura que você tem que ter para prestar um bom serviço para o seu contratante, né? Essas coisas as pessoas não vê. Né? Então vê que acha, não, pegar o passageiro aqui e transportar ali é muito simples, todo mundo faz isso, mas é um engano, né? Porque você tem responsabilidade, você tem seguro, você tem uma série de outras coisas que só uma empresa que tem essa preocupação de prestar um bom serviço começa a ter, e aí você começa a se organizar. Então, apesar de começar com essa ideia de transporte de passageiro, pegar de um ponto A para ponto B, você foi se profissionalizando e trazendo recursos para a empresa e gente para trabalhar. E isso é um diferencial muito grande, viu? Porque é difícil, dá trabalho, é o que você falou, mas tem que perseguir. A minha área, ou a área de transporte, eu falo que é risco 105%. 105%? 105%. Porque é vidas. É vida que você está levando. Sim, sem dúvida. Então, desde que você inicia o seu trabalho, já liga um carro, você já tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade social, uma responsabilidade fiscal, uma responsabilidade de pessoa. E o importante aí é a Baruel, ela faz esse tipo de trabalho. O bem maior da empresa, muitas vezes alguns falam que é o que você está produzindo, mas não é. São aquelas pessoas que vão produzir. Então a gente trabalha 24 horas por dia, 365 dias ao ano, para a gente manter da melhor e maior controle possível quanto a essas pessoas que a gente leva. Essa especialização, ela tem um custo. E não é pouco, né, o que você está falando? É muito, Jorge. Assim, como brasileiro, acredito, todo mundo sempre fala essa mesma frase, a gente é batalhador. E realmente. Mas tem 2 pontos. Nós temos as empresas que querem, que vê por esse lado, que realmente está com um fornecedor que atende tudo, todas as suas legislações, tudo. E nós temos os clientes que não visam isso, elas só visam preço. Só que quando você tem um problema, ela também é corresponsável. Então, assim, período no tempo da Baruel, a Baruel nunca sofreu acidentes fatais, nós nunca tivemos volumes, mas é tentando diminuir o menor impacto possível, né, do nosso trabalho. A gente está direto com o cliente. Hoje está difícil esses tipos de contratos. Nós estamos, assim, você vê o fornecedor direto com o cliente, hoje está difícil. Tá difícil. Hoje tudo por e-mail. Tudo por e-mail. WhatsApp. Mas assim a gente desenvolve esse trabalho muito bem, estreitando o máximo possível para mostrar o que nós estamos trabalhando, como nós estamos trabalhando para dar a segurança da vida dos funcionários, dos passageiros de cada empresa. Você começou com o van? Comecei com van. Teve bastante van e tal. Como é que foi quando você comprou o primeiro ônibus ou micro? Como é que foi isso? Jorge, a minha primeira van, que foi a Topic, já foi uma realização assim fora do... Por isso que eu tô te perguntando. Foi fora do normal. Quando eu comprei o meu primeiro carro zero, né, que eu comprei uma van usada, aí veio da Topic, da Besta, da H100, Sprinter, Master, todas essas marcas que nós temos hoje. Mas eu me lembro muito bem a felicidade que eu tive quando eu comprei um A5, um micro-ônibus, que era quase estilo de uma van, né? Mas era estreitinho, ela era tudo compacto, mas aquela alegria era assim de você conseguir conquistar a realização, Jorge.
E a cada veículo que eu compro, eu festejo. A cada veículo que a gente tem assim uma felicidade que a gente está conquistando as novas tecnologias, os novos projetos. Mas no começo era diferente, era muito diferente. E sempre você queria dirigir o carro novo. Sempre queria dirigir. Mas aí chega num momento que você tem que seguir como um empresário, como uma cabeça diferente. Uhum. E deixando os profissionais que são muito bons para tocar essa parte. Mas eu gosto da essência de desenvolver, ir para cima. Eu tô com meus colaboradores, eu tô presente, né? Então qualquer problema que venha da sua operação, que venha do seu cliente, a gente trabalha isso, trabalha muito bem. Eu acho que é por isso que a gente tem um resultado assim competitivo e de alta segurança que a gente tem, porque a gente preserva muito a vida de quem nós estamos levando dentro do carro. Isso é fato. Isso é importante. Eu costumo dizer, Ari, que pouca gente conhece em detalhes o que é o fretamento, né? A não ser que, evidentemente, já contrata e quem opera. Mas eu costumo dizer que o fretamento, ele faz o transporte daquilo que não é o usuário comum, né? Porque o transporte comum vai fazer o transporte público, ele atende várias demandas, mas tem demandas específicas que o transporte público, seja rodoviário, seja urbano, não consegue atender, né? Então aí entra nessa brecha, entra o setor de fretamento, que atende qualquer tipo de demanda, né? Qualquer tipo de serviço, horários e assim por diante, né? E isso é que fortalece o segmento, é um segmento grande, né? Que vive às margens, porque as pessoas não enxergam isso, né? Acha que é um ônibus de turismo, né? E assim por diante. Como você vê hoje o fretamento? Apesar dele atender demandas específicas que o setor público não consegue atender, como é que você vê ele em níveis de competitividade, em níveis de, inclusive, de oferta de serviços? Que tipos de serviços? Mas, fundamentalmente, a competitividade. Ou seja, com quem que o setor compete hoje? Muito bem. Eu não vou competir com o urbano. O urbano ele já tem uma rota, né, pré-estabelecida, onde os passageiros se deslocam até ela. Aonde uma competição ou competitividade só vai existir quando as pessoas que têm se regulamentada, paga o seu seguro, paga os seus impostos, está dentro da normalidade legal, qualquer um desses eu posso competir de igual para igual. Agora, quando a gente sai desse ponto e entra, que o cara não faz os recolhimentos, que você tem... Não registra funcionário. Não registra funcionário. Existe uma base legal para isso. O que o Ari faz, o João também vai fazer. Com uma diferença como, se eu tenho eu tenho mais carros numa área operacional, eu consigo dividir esses custos. Mas eu não consigo falar que eu consigo competir com quem não esteja legal, fazendo todos os seus recolhimentos. Hoje o que nós temos mais no mercado são veículos que não estão de acordo com a legalidade. Então, esse é uma concorrência desleal. Isso não existe competição para nós que trabalhamos correto. Então, urbano já falo que a gente não entra com competição. Por quê? Porque nós vamos buscar o funcionário. Nós vamos pegar o seu funcionário o mais próximo e levá-lo o mais próximo, independente de greve, independente de paralisação, de chuva. É um serviço diferente. É diferenciado. Totalmente. Nós estamos no fretamento, ele é um braço do urbano, que também é outro braço do trem, do metrô. Então a gente dá continuidade daquele a falta que o passageiro precisa, a gente complementa. Isso. Então nós somos muito, muito fundamental como qualquer outra área de transporte que seja passageiros. Agora, você, como ninguém,
tem propriedade em falar isso, né? Fala com propriedade quando você fala do transporte clandestino, né? Você passou por essa fase, desbravou o mercado, desbravou o terreno, regularizou, discutiu a regularização, transformou isso numa empresa, né? E hoje está competindo aí com várias outras empresas bem tradicionais. Mas o fundamental o começo é muito difícil, né? Sempre todo mundo dá um jeitinho para começar, mas o fundamental é o que você fez, né? Transformar a empresa numa empresa legalizada, operar legalmente, né? Registrar funcionários, ter o staff para organizar o transporte, né? E isso é o caminho natural de todo mundo. Portanto, a gente sabe muito bem, aqueles que não fazem isso vão competir de forma diferente. E quem contrata e não enxerga isso, está correndo riscos, né? Eminente. Então, o risco maior é que quem está contratando uma empresa que não esteja dentro da sua legalidade normal. Hoje, Jorge, lá no passado, que quando eu iniciei, foi uma oportunidade de negócio, né? Que se eu tivesse toda a parte legal, né? Que eu fui um dos que desbravou essa parte, eu falo que hoje você consegue entrar no transporte legal. Hoje você pode. Lá atrás não. Você não tinha toda essa estrutura. Então, assim, hoje a Baruel é toda CLT. A gente não trabalha com ninguém que não seja dentro do seu regime de contratação. Mas hoje o mercado ainda continua desse jeito. Tá? Então, eu acho que vale a consciência das pessoas que procurarem certo o seu direito de trabalhar, que ele consegue. Sim. Então, e ele vai ganhar igual ou melhor, não sei, igual nós que já estamos tudo legalizados. É isso que a gente está pedindo, pedindo e procurando que essas pessoas que sejam informal, elas comecem, tá dentro da legalidade normal, só tem que ganhar. Porque cada vez aí com essas mudanças aí do país, essas pessoas elas não vão mais estar no mercado. Ari, e as pessoas precisam ter clareza que isso não acontece de um dia para o outro, né? Quanto tempo você está operando já? Eu estou operando há 30 anos, Jorge. 30 anos. Aí, então as pessoas acham que não, eu tenho que fazer de qualquer jeito agora para conseguir sobreviver. Não, mas tem que ter buscar isso, né? Não, você tem que buscar o seu conhecimento. Mas como eu falei para você, hoje está mais fácil. Você acha? Não, hoje está muito mais fácil. Então, hoje todos os veículos, se você quer entrar num ramo de transporte, se você tenha conhecimento. Porque não adianta você entrar no transporte, Jorge, se não tiver conhecimento. Então aí você quer dizer o seguinte, que hoje está mais fácil para as empresas, para quem quer iniciar o transporte, iniciar legalmente. Legalmente. Eu acho que ele pode. Isso é interessante. Né? Agora, um conselho que eu dou. Você não é do transporte, você quer entrar nessa área, pesquise. Que eu já falei atrás, é risco 103% a 105%, né? Então, é uma área difícil, não é uma área fácil, e é só mesmo quem está no sangue e quem tem força para tocar. Porque senão, nós dos transportes, a gente não ganha, não temos uma margem como outros produtos, né? A nossa margem é pequena e é de quem gosta estar nesse ramo. Eu costumo dizer que o empresário de fretamento, aliás, eu escutei, quem me falou essa frase foi um grande empresário do setor rodoviário que passou a ser de fretamento também, José Boico. Ele diz o seguinte, não existe empresário de transporte mais eficiente que o empresário do fretamento. Com certeza. Porque ele não ganha a margem de lucro dele no preço, ele ganha no controle e na gestão dos custos. E ele falou, e eu aprendi muito com o setor, você vê, hoje é um grande empresário. Mas, Ari, pra gente, a conversa... Você tem muita coisa para falar e eu acho que é legal, a conversa está muito boa. Mas eu queria saber, para a gente já encaminhar o nosso final, quais são as suas expectativas nesse segmento? Você acha que, eu já escutei vários empresários, isso aqui não tem futuro, o fretamento não tem futuro, tem muita dificuldade, não sei o que. Não. Diante desse cenário que alguns falam que não tem futuro, e diante da sua capacidade, sua visão de empreendedor, o que você vê como expectativa para esse segmento? O fretamento, Jorge, ele está em crescimento.
foi dos últimos anos que a gente vem acompanhando, é um período que está aquecido o mercado na área de transporte, né? A gente vê os grandes players de empresas aí no ramo aí de logística, tudo, que está precisando do transporte. Se as empresas, quanto mais a empresa investir, mais ela vai ter a sua rentabilidade, né, do que os fornecedores, os clientes estão pedindo hoje. Mas eu acho que está vindo aí uma grande dificuldade que vamos ter que enfrentar, né? Isso pode retrair um pouquinho, né, a falta de mão de obra, que eu acho que esse é um dos grandes pontos que precisam ser revistos. E o outro é a mudança aí da lei fiscal junto com a empresa, a reforma tributária para a gente. Mas em oportunidade, nós estamos em crescimento. Que bom. Estamos em crescimento. Eu acho que o empresário na área de fretamento ele é bem castigado, ele é muito castigado, mas ele tem uma grande perspectiva aí de novos negócios, de novas tecnologias e de novas conscientização dos clientes. Hoje os clientes tão conscientes quanto isso aí, né? Não todos, mas boa parte deles eles estão vendo que pagar certo e você trabalhar certo, você ganha mais. Que bom. Eu acho que a evolução aí do fretamento está muito pequeno, ainda ele vai evoluir muito mais ainda. Que ótimo. Ari, eu só tenho mais uma vez que agradecer você. Você é um parceiro de primeira linha. Você é um cara que sempre está junto nas nossas dificuldades, no nosso trabalho aí, você sempre está junto, né? E eu quero só dizer para você, essa não é a última vez que você vai vir aqui. Nós vamos sempre buscar a sua participação aqui no nosso podcast, né? E eu queria que você desse um recado para os empresários aí que ainda estão na dúvida de continuar no setor, de investir. Nós estamos num momento difícil, né? E o que você fala para esse empresário que está com dúvida mesmo? O que ele tem que fazer? O que eu falo para toda a nossa categoria e esses empresários que querem iniciar ou que já estão, é que quanto mais o empresário se unir, mais resultados nós vamos ter pontual. Sozinho, o setor não cresce, tá? Vocês têm de estar junto, brigar junto, conquistar tudo junto, que a gente tem uma saída melhor, mas seguindo aquela sequência que nós viemos lá atrás. Trabalhar correto, não tentar usar da legalidade como uma oportunidade e trabalhar junto com quem está certo. Aí eu já puxo aí a Transfretur, aí eu trago aí todos aqueles parceiros que nós estamos no dia a dia, que trabalhe e ganhe pouco, mas no final você vai ter um bom resultado com todo mundo. E quero agradecer todo mundo aí, quero agradecer a oportunidade que todo mundo deu aí para a gente estar aqui presente e falar um pouquinho da nossa trajetória de vida, e vou esperar aí novos convites aí. Virão, com certeza. Obrigado, viu, Ari? Obrigado. Bom, eu quero lembrar vocês aí que o podcast está aberto aí para várias discussões, e também está aberto para discutir, para apresentar a história dos empresários aqui, como nós fizemos aqui hoje, né? Eu quero lembrar a todos que no dia 10 de setembro nós vamos realizar o primeiro fórum das empresas de fretamento. Nós vamos fazer 2 discussões bastante interessantes, as 2 foram citadas pelo nosso convidado hoje. Vamos tratar da reforma tributária, vamos tratar também das questões do intervalo entre a jornada e todas as dificuldades que nós estamos tendo com a jornada de trabalho dos motoristas, né? Eu agradeço muito a participação de vocês, a audiência de vocês. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no nosso canal, que nós temos muita coisa para produzir ainda, muita coisa para falar. Muito obrigado a todos e até a próxima.